Bom, então muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa nova aula da semana, tá legal? O curso de vocês, a turma 20 CDD 03, vocês aí são José do Rio Preto e aqui em Franca para a gente começar mais uma aulinha aí do curso de cuidador. A gente está presente aí com a Ana Maria e a Beatriz, tá? Pessoal aí que for assistir a aula mais tarde também, bem-vindo. E espero que vocês possam fazer o formulário para a gente, tá? Eu sempre vou prezar a questão do formulário. Então façam o formulário, tá? Deem atenção especial para ele. Não vai adiantar nada assistir a aula aqui agora ou no YouTube, mas não responder o formulário, tá? O formulário que vai dar aí a frequência, certo? E vai valer também como atividade avaliativa de vocês. Então, é esse vínculo que a escola tem com vocês, alunos, para a gente não perder esse contato, para a gente não perder essa nossa interação. Certinho? Então, espero que vocês possam fazer o formulário aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mande mensagem lá no grupo ou no meu particular, que a gente está para ajudar vocês no que for preciso. Tá? Logo aí a gente volta às aulas presenciais, se Deus quiser, certo? E aí, daqui a uns tempos, a gente está todo mundo aí chovendo de emprego. É o que a gente mais espera aí nesse tempo de pandemia, que muita gente ficou desempregada. Mas não desanimem, não desistam, porque são fases da vida que a gente acaba passando e a gente tem que saber entender isso. Beleza? Mas não desanimem no curso não, pessoal. Tá ficando interessante, tá ficando importante. E vão lá, bora pra frente, porque as coisas acontecem porque tem que acontecer mesmo. Certinho? Vamos lá. Preparei uma aula legal para vocês aqui hoje. Mais uma vez, uma aulinha sobre lei, certo? Vou compartilhar uma tela com vocês aqui. Muito bem. Nossa aulinha de hoje já está aqui na tela. Todo mundo está vendo aí. Olha só. Livro Profissão de Cuidador é o primeiro módulo do curso de vocês, tá? Capítulo 8 desse livro vai falar sobre outras legislações. Então, vocês estão lembradas aí que semana passada eu falei um pouquinho sobre legislação perante idoso. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre outras leis aí que vocês, cuidadores e cuidadoras, também vão poder aí estar cientes e também, quem sabe, entender um pouco para estar lidando bem no trabalho aí de todo mundo, certo? Então, outras legislações é o tema da nossa aulinha de hoje. Só para lembrar, então, da semana passada, quando eu falei do Estatuto do Idoso, então, falei aí a parte de legislação voltada toda aos idosos. Eu falei um pouquinho da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Vocês estão lembrados disso também, certo? E esse Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que é o CNDI. Então, eu falei a aula passada exclusivamente perante aos idosos. Então, a legislação vigente que vai ajudar nesse conjunto de pessoas aí, tá? Nessa classe de pessoas. Então, as leis, benefícios, os direitos, tá? E as punições também para quem maltratar os idosos, para quem não cumprir aí à risca tudo que o Estatuto do Idoso dispõe. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre agora o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre esse tipo de estatuto, que também é um estatuto muito importante aí na nossa nação, no Brasil em si. Tá? Os cuidadores é importante saber porque tem cuidador que vai cuidar de criança, tá bom? Lei da acessibilidade. Então, vou falar um pouquinho sobre essa lei aqui, que muita gente esperou tanto para ter, e a gente tem, né, graças a Deus, essa lei aí que leva muito em consideração a acessibilidade de quem mais necessita. Política Nacional para a Integração da Pessoa Deficiente. Então, também existe uma política aí para a integração de pessoas com deficiência física e mental. E vou falar um pouquinho só dos direitos humanos lá no finzinho, uma coisa bem simples, bem tranquila, tá? Então dá para ver 4 aí assuntos bem legais, bem interessantes, também voltados às leis. Então é importante saber de lei, tá? Por quê? Porque, igual eu falei, vocês podem um dia entrar no hospital, num lar, fazer um concurso público, e isso vai cair muita lei. Então lei hoje é o que mais rege aí a maioria dos concursos em si, e isso vai ser muito importante mesmo para vocês poderem passar aí num concurso, numa vaga de emprego, tá? Então vamos lá. Lembrando da semana passada, quando eu falei para vocês o que significa lei, eu expliquei que leis são regras, né, criadas pelo governo e impostas à sociedade para que haja ali uma harmonia, para que haja uma organização. Então não custa nada relembrar isso de novo nessa aula, tá? Leis foram criadas para que haja organização na sociedade. Por quê? Se não tivessem as leis, o povo faria o que bem entender, tá? Olha só, bem entendem e as consequências seriam, né, bem devastadoras aí. Então, por exemplo, nós temos hoje, a partir de hoje, 1º de julho,
uma lei estadual que o Dória resolveu inventar aí, que todo mundo tem que usar máscara para sair nas ruas. Tá? Então, por exemplo, vocês, eu, qualquer pessoa do estado de São Paulo, se sair sem máscara e uma fiscalização pegar, é multa de R$ 500. Então, 500 aí no bolso de vocês. Tá? Então, isso é uma lei. Por quê? Para organizar, ainda mais nesse tempo de pandemia. Então, imagina, se não tem essa lei. Pessoal, né, a gente viu aí o estado de São Paulo crescendo nos casos, todo mundo voltando para as regiões voltando para a fase vermelha. Aqui em Franca a gente está na fase vermelha. Então, por quê? Porque a pessoa, né, as pessoas elas não obedecem certas normas. Então, o governo vem e impõe essas normas como leis. Para quê? Para organizar uma sociedade. Tá? Senão as pessoas fazem o que bem entendem, vai sem máscara no supermercado, anda sem máscara, e o vírus aí continua propagando de uma forma absurda. Então, a gente tem que entender que a lei ela é importante, certo? Algumas leis a gente fala, pô, não tem nada a ver. Sim, mas a maioria das leis estão aí para ajudar a nossa sociedade, certo? Então, só para lembrar um capítulo da aula passada, quando eu falei sobre lei para vocês, certo? Vamos falar dessa lei aqui, ó, a Lei 8.069. Gravem isso, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Ou seja, daqui 13 dias ela completa 30 anos. Tá? Então, uma lei que já tem aí 30 aninhos de idade, quase a minha idade. Eu tenho 34, né? Então foi lá perto. Então, a Lei 8.069. Essa lei define direitos e deveres da criança e do adolescente, certo? Perante a sua sociedade em que ela vive, ou que né, as crianças ou os adolescentes vivem, até os 18 anos. E dispõe a proteção integral e punição a quem desrespeitar. Então, essa lei, a 8.069, ela fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembra o que é um estatuto? É um conjunto de leis voltadas a um público específico, com normas específicas àquela classe de pessoas. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente são um conjunto de leis específicas para esse tipo aqui da parte da população, cujos quais entram as crianças e os adolescentes. Tá? Então, a Lei 8.069, de 30 anos atrás, cria o Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo? Muito bem. Eu não vou falar aqui muito sobre as leis desse estatuto, igual eu falei semana passada de 12. Só vou aqui comentar algumas partes para vocês. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, tá? Que fica bem claro para vocês aí, é o seguinte. Criança é definido de 0 a 12 anos. Isso é uma criança. Tá? Então, né, menor de 12 anos ou de 0 a 12 anos. Isso é uma criança, é considerado no Brasil criança. 11 anos e 11 meses ainda é uma criança. A partir dos 12 aos 18 já é um adolescente. Tá? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o adolescente vai de 12 a 18 anos. Acima de 18 anos já é considerado uma pessoa adulta e ela já tem a maioridade aqui no nosso Brasil. Tá? Então, ela já é responsável por todos os seus atos. Então, nesse caso aí, criança e adolescente. A partir dos 18 anos, tudo que acontecer perante essa pessoa já entra aí no Código Civil Brasileiro. Tá? Antes disso, toda criança e adolescente, antes dos 18 anos, está impostas aí as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? Vocês entenderem que interessante que é. Olha só. Na página 43 do livro de vocês, quem tem o livro, quem não tem, tá? Eu vou passar aqui para vocês. Vocês sabem, eu já falei isso uma vez, eu não gosto muito de colocar texto, tá? Em slide. Fica muito cheio e cansa um pouco. Eu gosto mais de falar por tópicos. Porém, o que está acontecendo? Como vocês aí estão em Rio Preto, aqui em Franca, a gente não está em sala de aula, então vocês não têm acesso ao livro ainda, às vezes, algum de vocês. Eu prefiro colocar as partes do texto que eu achei interessante, as partes do livro que eu achei interessante aqui, a gente vai ler junto. Porque lá na sala de aula eu peço para cada um ler uma parte. Então a gente lê junto o livro. Como a gente não está podendo fazer isso, a gente faz isso daqui agora, tá? Então eu peguei 3 trechos do livro que eu achei muito importante para estar falando para vocês sobre esse estatuto aí. Vamos lá. Primeira parte está aqui, ó. Vamos ler junto, tá? Vamos lá. As medidas protetivas, tá? Perante lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? As medidas protetivas são uma forma de resguardar a família, seja natural ou adotiva, em relação à guarda, à tutela ou à adoção. Então presta atenção. Pode ser família natural, família mesmo, pai e mãe de sangue da criança e do adolescente, ou família adotiva, certo?
Então a família, ela deve ter a guarda, a tutela e a questão da adoção. Ela tem esses direitos aí em si. E resguarda de forma aí que seja algo essencial para a criança e o adolescente. Ou seja, é de responsabilidade toda da família cuidar da criança e do adolescente. Tá? Já as medidas socioeducativas são formas de punições aos jovens que cometem erros, que infringem as leis impostas à sociedade. Então presta atenção, do 0 aos 18 anos, tá? Se uma criança ou adolescente cometer uma infração aí, né, que vai infringir a lei, então essa pessoa, essa criança ou adolescente, ela vai ser colocada imposta a punições socioeducativas. Ela não vai presa na cadeia normal igual um adulto vai, tá? Num centro de detenção. Antigamente a gente falava FEBEM, né? Mas hoje não existe mais a FEBEM. Então hoje a gente tem aí medidas socioeducativas. Então essa criança, esse adolescente, é colocada ali em medidas socioeducativas. Por exemplo, prestar serviço à sociedade, tá? Ficar um tempo tendo aprendizado dentro lá do centro de detenção, mas é um centro de detenção já próprio para crianças e adolescentes. Então, são medidas socioeducativas que o Estatuto da Criança e Adolescente impõe isso como direito. Então, acima dos 18 anos, aí tudo bem, vai para a cadeia normal, paga por todos os seus delitos ali de forma normal. Agora, criança e adolescente, não. Então, vocês veem aí, por exemplo, muitos adolescentes, crianças, adolescentes, que são presos ou presas aí por questão de tráfico de drogas e tal, mas eles não vão presos. Eles vão cumprir medidas socioeducativas, certo? Isso o Estatuto da Criança e Adolescente impõe. O Estatuto é enfático quando se fala em negligência, exploração sexual, de trabalho, violência, discriminação ou crueldade, pois nenhuma criança ou adolescente deve sofrer com essa situação, sendo punido qualquer indivíduo que descumprir tal condição. Então o Estatuto ele é muito claro, tá? Ele é muito enfático. Houve negligência, exploração sexual, exploração de trabalho, tá? Violência, discriminação, crueldade. Então, quem estiver responsável por isso vai ser punido. Não interessa se é uma pessoa qualquer ou até mesmo um membro da família. Então, aos olhos da lei, o Estatuto não define o que tem a ver pai, mãe ou outra pessoa. Qualquer um que cometer qualquer tipo de crime perante criança e adolescente vai pagar por isso. Tá? Pode ser pai, mãe de sangue. Pode ser o único membro da família que resta a essa criança ou adolescente. Ele vai ser punido. Certo? E por fim aqui, deixa eu só subir aqui minha câmera. A família que abriga tem o dever de sustentar, zelar e educar. Toda criança tem direito de crescer em um meio familiar com estabilidade emocional, social e econômica. Caso não seja cumprido, a família pode ser punida. Ou seja, então a família que abriga, independente aqui se for alguém que adotou, pegou para cuidar, ou simplesmente é mesmo pai e mãe de sangue ali, natural, dessa criança ou adolescente. Então, está sob o cuidado de alguém, essa criança ou adolescente, então essa pessoa ou esse conjunto de pessoas tem a obrigação de sustentar parte de alimentação, nutrição, tudo isso, zelar, ou seja, respeitar, cuidar e educar. Dar toda a educação possível. Então, é obrigação. Pai e mãe, ou responsável que não faz isso, está sujeito a ser punido. Tá? Tem punições aí. E outra coisa, a criança tem o direito de crescer em meio familiar com estabilidade emocional, social e econômica. Então, também a criança tem o direito de poder se desenvolver numa família de boa, vamos falar assim. Famílias muito conturbadas, de muita briga, certo? Isso, se acontecer, a justiça pode vir e tirar essa criança da guarda dos responsáveis. Tá bom? Então, nesse caso, vocês podem ver, existe aí o que a gente chama de conselho tutelar. Já ouviram falar do conselho tutelar? O conselho tutelar é um órgão que fiscaliza, para garantir que a criança e o adolescente tenham todos esses benefícios impostos pela lei. Então, é uma garantia que a criança esteja, sim, sendo cuidada, zelada e educada dentro de uma família de meio estabilizado emocionalmente, socialmente e economicamente. Tá? Então, por exemplo, uma família que só tem briga, desavença, família que tem envolvimento muito com droga, aí, mãe, pai, né? A gente vê muito isso. O que acontece? O Conselho Tutelar vai lá e toma essa criança, tira da guarda desses pais. E tem o direito. A lei, ela garante isso.
Tá? A lei pode tirar a criança ou adolescente da guarda dos pais e levar para um lar aí, para uma adoção, para uma família melhor. Então, isso daí é a função do conselho tutelar. Se um dia vocês estiverem trabalhando como babás aí numa casa, cuidando de uma criança, e os pais maltratarem essa criança, ou não darem para ela lá o que eu falei, né? Alimentação, zelar pelo seu respeito, sua condição, tudo isso, o conselho tutelar pode tirar. Tá? Pode tirar sim, porque pode pôr em risco a vida da criança ou do adolescente. Então, essa é a função do conselho tutelar, certo? Muito bem. Vamos falar agora, pessoal, da lei da acessibilidade. Tenho certeza que vocês já viram alguma plaquinha dessa daí em algum lugar, tá? Perante aí em vários locais públicos, ônibus, tudo isso, tá? Então, existe a lei da acessibilidade. Uma coisa interessante para vocês saberem é que, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 15% da nossa população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. Tá? Pode ser deficiência auditiva, visual, motora ou mental. Mas, de cada 100 brasileiros, 15 vai apresentar aí uma certa deficiência. Tá? Então, é um número grande. Vendo isso, vendo essa parte da população aí, certo? Apresentando deficiência, dificuldade de locomoção, tudo isso, em dezembro de 2000, ou seja, há 20 anos, foi criada a Lei 10.098. Tá? Então, a Lei 10.098 tem como função aí diminuir as dificuldades, os obstáculos, as barreiras de um deficiente ou qualquer pessoa com mobilidade reduzida. Olha só, mobilidade reduzida. Uma pessoa grávida, tá? Uma mulher grávida tem uma mobilidade reduzida. Tá? Um idoso tem uma mobilidade reduzida. Até mesmo uma criança, se for ver. Fora o deficiente físico. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí azulzinha, tem o cadeirante, mas tem o idoso, tem a grávida. Tá? Por quê? Deficiente ou qualquer pessoa com mobilidade reduzida. A lei, ela abrange esse tipo de público. Certo? Então, pode ser em via pública, hospital, construção, praça, parque, transporte. Vocês podem ver que 20 anos atrás a gente não via tanto essa questão de acessibilidade. Hoje é praticamente obrigatório, todo lugar tem. Então, por exemplo, todo lugar tem uma rampa de acesso nas calçadas. Vocês podem ver. As prefeituras são obrigadas a disponibilizar em toda a praça, em toda esquina, por exemplo, né, no centro da cidade, aí em Rio Preto, aqui em Franca a gente tem também, rampas de acesso a cadeirantes. Tá? Porque isso aí é uma lei. Então, a prefeitura é obrigada a criar esse tipo de dispositivo aí. Lei da acessibilidade. Então, o cadeirante, como é que ele vai subir na calçada? Não tem como, ele tem que ter uma rampa de acesso. Tá? Um idoso, às vezes o degrau é alto, ele tem que ter uma rampa. Tá? Uma mulher grávida, certo? Então, rampas de acesso em calçadas, rampas de acesso em locais públicos. Então, vocês podem ver a maioria dos bancos hoje, tá? Aí Rio Preto deve ter, aqui também tem. Então, essas rampas aí, ó, para cadeirante, por exemplo, tem o apoio, o corrimão para pessoas idosas, pessoas com dificuldade de locomoção. Isso daqui é lei. Então, os locais, de 20 anos atrás, a gente não via isso. Agora, a gente vê muito disso. Tá? Por quê? Porque é lei. Então, é um direito desse público em si. Essa lei foi criada exatamente para esse público. Então, os idosos, os deficientes. Tá? Olha só que importante, interessante. Então, as empresas, os locais públicos, são obrigados a fornecer esse tipo de acesso aqui. O que mais? Ônibus adaptados. Todos os ônibus de uma frota da cidade, aqui em Franca a gente tem toda a nossa frota de transporte coletivo adaptado. Tá? Então tem que ter esse dispositivo aí que pode abaixar, pegar o cadeirante, subir, né, um elevador ali, para que o cadeirante possa entrar. Um idoso que não consegue subir os degraus do ônibus também. Então, ônibus adaptados para pessoas com deficiência. O que mais? Os assentos preferenciais, tá? Dentro dos ônibus coletivos, ou os ônibus aí intermunicipais. Vocês estão vendo a minha seta do mouse aqui no meio da tela? Olha aqui esse adesivo colado no vidro, ó. Então a gente tem aqui, ó, deficiente, idoso, grávida, tá? Os assentos são preferenciais. Olha esse assento grandão aqui, ó, esse banco grandão, parece um só, né? Isso aqui é para uma pessoa obesa. Tem pessoas obesas que não conseguem ficar apenas de um lado desse banco aqui do ônibus. Então precisa de um espaço maior. Então esse espaço aqui, ele é reservado para pessoa obesa. Uma coisa importante que já me perguntaram. Quando existirem locais no ônibus disponíveis,
tá? Vocês podem sentar nesses assentos. A partir do momento que entra uma pessoa que se encaixa, tá, nesse preferencial aqui, uma pessoa obesa, idoso, grávida, vocês são obrigados a levantar, tá? E ir para outro assento que tiver disponível, tá bom? Então, esse local aqui é preferível, ele é preferencial para esse tipo de público. Então, se não tiver ninguém nessas condições dentro do coletivo, tudo bem, vocês podem sentar. A partir do momento que entrar alguém, vocês têm que levantar e ir para outro assento. Ah, professor, não tem outro assento. Vocês têm que ficar de pé, tá? Porque isso aqui é reservado para eles. Se uma pessoa quiser fazer uma denúncia, ela pode fazer, tá? Porque é direito deles, essas pessoas aqui. Tá bom? Então, assentos preferenciais. Os espaços destinados a cadeirantes. Então, aqui a gente tem um campo de futebol, né? Um estádio de futebol. Então, também tem que ter espaço destinado a cadeirante. Não sei se em Rio Preto também tem, mas muitas igrejas, aqui em Franca a gente tem sim, igrejas com espaços destinados a cadeirantes. Então, vários locais públicos aí têm que disponibilizar esses espaços, tá? Então, se é lei, tem que ser cumprido. Então, todos os estádios, teatros, cinema, tá? Também tem acesso a cadeirante. Tudo isso, viu, pessoal? Isso aqui se tornou uma coisa muito comum, tá? Vocês podem ver, igual eu falei, de 20 anos para cá, aumentou muito isso. Vagas destinadas a pessoas com pouca mobilidade, vagas de estacionamento, shopping, tá legal? Olha aqui no chão, ó. Aqui a gente tem para cadeirante, para uma pessoa idosa e para o idoso. Idosa não, grávida, né? Perdão. Pessoa grávida e o idoso. Então, olha aí, ó, vagas para pessoas com essas condições, vagas exclusivas. Até passa um comercial na televisão, já chegaram a ver? Aquele comercial que um casal chega para jantar no restaurante, não tem vaga no estacionamento. Aí o cara fala assim, eu vou parar nessa vaga aqui de idoso mesmo, de cadeirante mesmo, deficiente. Só que aí chega lá dentro do restaurante, tem alguém já ocupando a mesa reservada deles. Então é uma questão de conscientização, tá? Então se ele pode parar numa vaga dessa, qualquer pessoa pode pegar a vaga lá reservada para o restaurante, né? São direitos iguais, qualquer diferença. Então é para conscientizar aí a população. Então, viu que o estacionamento lá do shopping está cheio, só tem essas vagas aí, gente, respeita. Tá? Não vai querer colocar o carro ali nessa vaga que é reservada para essas pessoas. Tá? É reservado para essas pessoas. Tá certo? Muito bem. Então, para vocês verem como que a lei funciona aí. Beleza? Política nacional para a integração da pessoa com deficiência. Aqui é uma política, tá, gente? Não é um estatuto. São alguns direitos aí que a pessoa com deficiência ela tem como aí parte para viver na sociedade em si. Então, eu vou colocar para vocês aqui alguns exemplos dessa política nacional, tá bom? Então, toda pessoa deficiente, aí, física ou mental, ela tem direito a tratamento médico, certo? Tratamento médico, psicológico e fisioterapêutico. Então, nesse caso, nós da população normal temos esses direitos também. O deficiente físico, mental, também tem esses direitos. Tá? Então, é uma política que garante todos esses direitos. Tratamento médico, psicológico, psicólogo ou fisioterapêutico, caso haja necessidade. Essa pessoa ela não pode ser excluída, discriminada ou explorada, tá? Porque isso aí tem sanções perante a lei e isso pode causar aí o registro de crime, então, crime contra a pessoa deficiente física ou mental, tá? Então vocês podem ver que existem muitos casos aí de exclusão, tá? Exploração, discriminação de pessoas deficientes, isso é um crime. Então, nesse caso, por exemplo, vou dar uma ideia aqui. Vamos supor que um ônibus coletivo, um cadeirante está no ponto. E o ônibus não acolhe esse cadeirante, não pega, passa direto. Isso é um crime. Ele está sendo excluído, tá? Discriminado. Então, ali a empresa em si pode sofrer sanções pesadas. Tá? Então, multa e tudo isso daí. Tá? Então, é de direito também da pessoa ter esse tipo de serviço. Direito às atividades remuneradas em todas as esferas trabalhistas. Então, por exemplo, até mesmo concurso público. Existe aí cargos, né, vagas destinadas a pessoas com deficiência. Qualquer tipo de empresa, né, ela deve ter aí vagas destinadas a pessoas com deficiência. Então, eles têm esse direito aí por lei. Tá? Então, atividades remuneradas em todas as esferas trabalhistas. Certo? E as pessoas com deficiência não podem ser privadas de lazer, cultura, esporte, ações sociais. Então, por exemplo, lazer, né? Eu não sei se vocês já viram, existem academias ao ar livre, essas academias normais que a gente costuma ver aí nas praças, próprias para deficiente físico.
para cadeirante, por exemplo. Tem lá os equipamentos próprios para cadeirante. Então, elas não podem ser privadas de lazer. Por que a gente tem direito e eles não têm? Tá? Então, eles também têm esse direito. Cultura. Então, participar de um teatro, de um cinema. Esporte. A gente tem aí as Paralimpíadas, tá? O incentivo ao esporte das pessoas com deficiência, tá? E também ações sociais, aí, os mesmos direitos que nós temos. Aposentadoria, pensão, benefícios, eles também têm. Tá? Então, vocês podem ver que são políticas voltadas a esse público no geral. Beleza? Muito bem. E vamos falar um pouquinho sobre os direitos humanos. Tá? Aqui é curtinho, bem pequenininho, só para vocês entenderem. Tá? Direitos humanos. Dia 10 de dezembro é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. No mundo inteiro é comemorado esse dia, 10 de dezembro. Tá? Então, criada aí pela Organização das Nações Unidas, a ONU, após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Então, já tem um bom tempo aí. Tá? Foi criada, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Criada pela ONU, certo? Após a Segunda Guerra Mundial. Nós temos, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração, ela abrange os 7 bilhões de habitantes que moram no planeta Terra. Tá? Ou seja, todos os habitantes do planeta. Certo? Então, essa declaração abrange todo mundo. Todo mundo mesmo. Certo? Então, o que significa essa Declaração Universal dos Direitos Humanos? Direitos correspondentes às necessidades essenciais ao indivíduo. Então, todos nós do planeta, todo ser humano do planeta, de 0 a 190 anos, se tiver, tá? Todo mundo mesmo. Existe aí um direito, uma declaração universal, tá? Certo? Imposta aí pela ONU. Então, todo indivíduo tem o direito à vida. Certo? Por isso que o aborto hoje ele é muito comentado, muito discutido. Porque todo mundo tem direito a ter uma vida normal, uma vida saudável. Certo? Todos têm direito à liberdade. Todo mundo tem direito à sua liberdade. Tanto de expressão, quanto de gênero. Todo mundo tem esse tipo de liberdade. Tá bom? Todos têm direito à igualdade. A gente não pode discriminar raça, religião, cor. Tá? Então, todos os habitantes do planeta, isso é direito de todos, tá? Tem direito à igualdade. Todo mundo tem direito ao acesso à saúde. A gente vê aí que não é bem assim, mas todos têm acesso à saúde. Olha só como é que são necessidades essenciais dos seres humanos. Todos devem ter direito à educação, escola para todos, educação para todos. Todos os países têm que se comprometer a tudo isso. Todos têm direito à segurança. A gente vê muito problema aí, né, de segurança pública, aqui no Brasil principalmente, em regiões, né, criminalidade, crimes perante crianças, tudo isso. Todos têm direito ao respeito. Então, o respeito é essencial acima de tudo. E principalmente, o ponto-chave da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos têm direito à paz. Certo? A ter direito aí a ficarem em paz, estarem em paz no mundo. A gente vê aí muitos refugiados de países em guerra. Tá? Então, isso aí fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Infelizmente. Tá? Então, olha só como é que são direitos essenciais. Vida, liberdade, igualdade, saúde, educação, segurança, respeito e paz. Né? Todo mundo tem que viver com isso. Só que, infelizmente, não é bem assim. Tá? Então, a gente vê muitos problemas aí, por exemplo, ter saneamento básico. Tem gente que não tem direito, não tem acesso à água. Água limpa, potável, para beber. Olha que coisa mais básica, né, do ser humano, dos seres vivos, e tem gente que não tem. Tá? Então, isso daí são direitos que a Declaração Universal, desde a Segunda Guerra Mundial, tinha que garantir, mas infelizmente o mundo em si, os governantes em si, parece não dar muita importância. Tá? Então, para vocês entenderem o que significa aí esses direitos aí, humanos. Beleza, pessoal? Muito bem. Falei demais, né? Mas lei é assim mesmo. Tá? A gente tem que falar muito. Então, leia uma coisa mais teórica para vocês. Revisando, a gente falou do Estatuto da Criança e do Adolescente, falamos da Lei da Acessibilidade, a Política Nacional para a Integração da Pessoa Deficiente e os Direitos Humanos. Tá? Um pouquinho para vocês aí. Semana que vem, vamos falar um pouquinho sobre
cuidador e a equipe multidisciplinar. Aqui é quando o cuidador, ele não trabalha sozinho. É quando ele tem uma equipe multidisciplinar para ajudar ele. No caso, tem um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um nutricionista, um psicólogo. Tem locais que até a família paga cada um desses indivíduos, desses profissionais. Em hospital, por exemplo, tem uma série lá multiprofissional que vocês podem trabalhar em conjunto. Não é somente vocês cuidadores, vocês têm uma equipe por trás. Então, saber entender qual equipe é essa que vocês podem trabalhar um dia. Belezura? Tudo bem. Vou interromper o compartilhamento de tela aqui. Muito bem. Então, a meninada está aí, né? Tá Ana Maria e a Beatriz participando da nossa aula de agora. Não custa nada lembrar vocês. De novo, vou compartilhar aqui rapidinho, só para lembrar. Vocês têm formulário para fazer. Tá? Terminou a aula, acabou de assistir no YouTube aí? Faça um formulário. Beleza? Hoje é quarta, vocês têm até sexta para entregar esse formulário. Então, turma, 20 CDD 03, quarta-feira às 10 horas. Aula de hoje, 1º/7. Hoje já passou metade, ou seja, 6 meses completos do ano. Tá? Um ano que parece que nem começou ainda. Então, nome completo. Vou colocar o meu aqui, mas vocês vão colocar o de vocês. Nome completo. Confirme a sua turma. Turma 20/CDD 03. Botão próxima. Vai aparecer aqui 3 perguntinhas de múltiplos de alternativa. Tá? Leiam a pergunta. Toquem na resposta correta. Segunda, terceira. Respondeu as 3. Botão aqui, ó, roxinho, enviar. Pronto. Já chegou para mim aí essa resposta. Vocês estão com a presença e a nota da semana. Beleza, pessoal? Deixa eu ligar o microfone aqui de vocês. Para ver se alguém quer comentar alguma coisa. Ana Maria e Beatriz, tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não. Eu não. Tranquilo? Tudo tranquilo. Então tá beleza. Muito bem, pessoal. Quero agradecer muito a participação de vocês, tá? Muito obrigado aí por estar assistindo mais uma aulinha da semana. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mande no grupo ou mande no meu particular, por favor. Não fiquem com dúvidas. Quem tem o material do curso, dá uma lidinha depois, tá? No conteúdo, faz alguma anotação, passa para mim se for preciso, certo? Logo a gente vai estar aí com aulas presenciais. Não vai ser eu, vai ser outro professor, tá? Mas aí o Sebrae, que a gente sempre tem professores de alta qualidade aí, que podem suprir todas as dúvidas de vocês, certo? E a gente se vê semana que vem novamente em mais uma aula online aqui, na quarta-feira às 10 horas. Beleza? Muito bem. Pessoal, quero agradecer então a presença. Tenham um ótimo restante de semana, um bom final de semana e até quarta-feira de semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até lá. Um abraço.